Olá, meus queridos diocesanos, estamos nos preparando para o nosso curso bíblico ecumênico diocesano de 2021, que acontecerá no dia 31 de julho ao dia 1º de agosto, com o tema então da carta de São Paulo aos Gálatas e o lema: pois todos vós sois um e só um em Jesus Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Na sequência dos vídeos, então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa riqueza de termos o curso bíblico ecumênico, embora dentro da pandemia estamos ainda fazendo tudo remotamente, mas de ter o contato com a palavra de Deus. Essa palavra que nos salva, essa palavra que nos alimenta e essa palavra, então, que é o nosso tesouro, já que São Paulo, também como um grande apóstolo, foi aquele que anunciou Jesus Cristo ressuscitado. E por isso, então, que dentro da perspectiva de um estudo teológico, bíblico, sobre as cartas de São Paulo, e de modo especial a epístola ou a carta aos Gálatas, nós entramos então dentro desse contexto de conhecermos a trajetória do apóstolo Paulo. Primeiramente da pessoa de Paulo, Saulo, judeu, que era um homem fiel ao judaísmo, e depois Saulo, na sua conversão, se transformando em Paulo. A mudança do nome significa realmente uma mudança interior dessa conversão ao cristianismo, que vai ser o apóstolo das nações. Claro que São Paulo escreveu as cartas que nós temos no Novo Testamento em sintonia com a igreja nascente. Por isso, então, que de modo muito especial nós temos que associar as cartas de São Paulo com o livro do Atos dos Apóstolos, que segundo a tradição e alguns estudiosos foi escrito por São Lucas. Embora são duas fontes independentes, isto é, Atos dos Apóstolos, escrita por São Lucas e que narra então o registro, o nascimento dessa igreja apostólica através da atividade missionária dos apóstolos, com as cartas paulinas, que depois São Paulo vai fundar essas comunidades. Embora sejam fontes distintas, elas se confirmam e se completam. E dentro do Ato dos Apóstolos já, e com as cartas de São Paulo, nós temos então esse retrato deste homem, São Paulo, apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo. Não só apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo, mas também um homem, um apóstolo, que era apaixonado pelos seus fiéis, pelas suas comunidades. Então temos o zelo pastoral de São Paulo. E como todas as comunidades, de modo especial Corinto e Romanos e também Gálatas, que vamos perceber, São Paulo vai tentar evitar a confusão das heresias em torno da pessoa de Jesus Cristo, combatendo as heresias no sentido de que Paulo vai proclamar e reafirmar que Jesus Cristo, ele é o Salvador. Esse Salvador que é o próprio Deus encarnado, que passou pela experiência humana, morrendo na cruz por nossos pecados, mas que ressuscitou. Nesse sentido, as cartas paulinas, todas elas, mas de modo especial Gálatas, que vamos ter a oportunidade de aprofundar e meditar este ano através do curso bíblico, representa o quê? Uma pregação querigmática. Por quê? Porque é o anúncio de que Cristo, que foi crucificado, morto, ele está ressuscitado. E Paulo, por ser um judeu, por ter sido um homem que conhecia profundamente o judaísmo pela sua tradição rabinítica, que nós falamos, que ele era um rabino, ele faz toda uma recapitulação do Antigo Testamento das promessas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é aquele que vem revelar em plenitude todo o mistério de Deus na economia da salvação, começada pela fé judaica, pelo povo de Israel. Claro que no primeiro olhar temos aí uma explanação teológica, né? São Paulo era muito cuidadoso com as palavras e tinha esse método rabinítico que ele herdou do judaísmo. Porém, isso eu gostaria de frisar e vocês vão ter a oportunidade de aprofundar, as cartas de São Paulo é muito mais uma preocupação prática da vida cotidiana da comunidade ou das comunidades cristãs.
Então nós temos aí essas cartas que têm uma fundamentação teológica rigorosa sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a nossa fé cristológica, a revelação trinitária, com relação também à preocupação básica e fundamental do bem dos integrantes dessa comunidade, dos cristãos que estavam surgindo através do anúncio e da pregação dos apóstolos. E temos aí esse combate, essa dificuldade da inclusão que o cristianismo propõe. Os do judaísmo, que acabavam saindo então do judaísmo para o cristianismo, e do helenismo ou do paganismo. E nessa convergência de culturas diferentes, o que acontece? Os problemas então de interpretação sobre Jesus Cristo. E Paulo vai trazer essa novidade do cristianismo, que é a universalidade da nossa fé cristã. Tanto os judeus quanto os gregos ou os pagãos são integrados agora em Jesus Cristo. E a humanidade, por mais diferenciada que ela seja pela sua cultura e pela sua linguagem, somos todos uma única e grande família, a família de Deus em Jesus Cristo. Por isso, então, que as cartas de São Paulo, além de serem essas cartas tratados de teologia sobre os fundamentos da nossa fé cristã em torno de Jesus Cristo, mas também é uma preocupação que remete à historicidade desse conflito de convergência de culturas entre o judaísmo e o helenismo de modo muito especial. Sabemos que Paulo conhecia muito bem a tradição judaica por ser um judeu e um rabino, mas conhecia também a cultura grega, já que ele era um poliglota, falava o grego e também era um homem que tinha esse refinamento intelectual. Porém, Gálatas, que é a carta que nós estamos estudando e que vamos estudar, juntamente com Romanos, elas devem ser tratadas juntas. Por quê? Tanto Gálatas quanto as cartas aos Romanos vão falar sobre essa dificuldade de integração do judaísmo com o helenismo dentro do cristianismo. Por isso que sabemos que Gálatas foi escrito bem posterior, né, ao concílio de Jerusalém. Né? Falamos aí da primeira etapa de Paulo, mas a segunda viagem e a terceira viagem. Então não sabemos claramente do ponto de vista histórico se Gálatas surgiu na segunda ou na terceira viagem, mas em todo caso sabemos que não foi na primeira viagem, foi logo após o concílio de Jerusalém. E toda aquela temática da circuncisão, se os pagãos deveriam também ser circuncidados ou não. Então, dentro da perspectiva paulina, em Gálatas e também de modo especial em Romanos, nós temos aí então o judaísmo e o helenismo, que faz o contexto de evangelização de São Paulo. E toda a temática então da fé e da justificação. Somos justificados pela lei ou pelas nossas obras? Por isso então que na Epístola aos Gálatas, e que eu gostaria de tratar, e já finalizando a primeira parte desse vídeo, é o capítulo 1 e o capítulo 2, em que na nossa Bíblia, não importa qual seja a tradução, vai ter como sempre, próprio de uma carta, a saudação. Paulo começa a escrever as comunidades fazendo sempre um endereça aquela carta àquela comunidade fazendo uma saudação. E essa saudação já é o querigma, o anúncio de toda a fé que vai ser proclamada pelo apóstolo. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Paulo, apóstolo, ele se denomina como apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo. O fundamento da sua pregação é Jesus Cristo. E Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a dimensão da ressurreição. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, aí vem. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí tem então a trajetória do itinerário da profissão da nossa fé, que se entregou Jesus Cristo a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, corrompido pelo pecado, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem a glória é pelos séculos dos séculos. Amém. Terminando essa pequena saudação, esse endereçamento, Paulo faz uma admoestação, e Paulo então vai coletando informações positivas da comunidade, descrevendo-as,
mas ao mesmo tempo vendo os pontos negativos a serem trabalhados e vai fazendo então o que nós chamamos de uma correção fraterna, não só no comportamento moral dos cristãos, mas sobretudo também na questão de pensar o cristianismo de forma adequada, por causa das heresias. Então, Paulo é um grande apóstolo nesse sentido. Vai falar sobre a questão da apologia pessoal, que ele é o primeiro convertido, de perseguidor ele passa a ser perseguido, ele mesmo passa por esse processo de conversão, ele se torna um apaixonado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é quem o escolheu, por isso que ele se autodenomina apóstolo, né? E depois o segundo capítulo, que é a Assembleia de Jerusalém, é toda a temática então que Deus não faz acepção de pessoas. No capítulo 2, no versículo 6, é importante e fundamental compreendermos. Vai dizer São Paulo: e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa, vai dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Para dizer o seguinte, que agora o cristianismo é uma religião inclusiva, não exclusiva, e que o cristianismo tem essa missão da universalidade da fé. Por meio da nossa fé em Jesus Cristo e por meio das nossas atitudes é que vamos mudar este mundo na perspectiva do reino. Por isso também, terminando e finalizando, a carta de São Paulo aos Gálatas tem essa conotação também escatológica do final dos tempos, mas esse final que pode ser antecipado através da nossa perseverança em Jesus Cristo, da nossa concretude na nossa fé. Podemos antecipar o reino, trazendo no aqui e agora a plenitude do que um dia nós seremos lá na eternidade. Então fica aí, de modo muito simples, uma pequena introdução que com certeza o Dom Eugênio vai aprofundar a riqueza de São Paulo, né, em suas cartas, e de modo especial neste ano a carta aos Gálatas. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe, contem com as minhas orações.